E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre CCQ. O que é essa tal sigla CCQ? CCQ significa Círculo de Controle de Qualidade, ou os QC Circles, que são grupos, na verdade, grupos de trabalho formados lá na Toyota, a partir de 1960, 1964, muito puxado pelo professor Ishikawa, que era um dos grandes consultores que estavam na Toyota nessa jornada que ela entrou na construção do sistema Toyota de produção e do que mais tarde foi chamado do conceito Lean, né? E aí esses grupos de trabalho, eles eram formados por 5 a 7 pessoas que eram da operação, pessoas que trabalhavam ali diretamente no Gemba, que era o local de trabalho, e mais um líder de equipe que não necessariamente era um gestor, na verdade eram da operação mesmo, eram operadores que tinham o instinto de liderança. E esses grupos, eles eram muito voltados para um trabalho de aumentar a qualidade dos produtos dentro da fábrica, dentro da linha de produção. Então, todas as ferramentas que eles utilizavam eram ferramentas voltadas para a qualidade. Vocês podem lembrar de algumas ferramentas da qualidade, né, que são o diagrama de dispersão, o histograma, o Pareto, mas principalmente o que era mais utilizado, que se tem como referência de maior utilização, eram os controles estatísticos de processo, que a gente chama de CEP. E o diagrama de Ishikawa, não à toa, até pelo precursor desse programa ter sido o professor Ishikawa dentro da Toyota. Então, qual é o grande benefício desses grupos? Existem até muitas empresas que fomentam esses grupos de trabalho através de programas de qualidade, programas de excelência. E o grande objetivo, o grande benefício em si desse grupo é, primeiro, promover trabalho em equipe. E quando eu falo equipe, eu não estou falando necessariamente de um grupo formado por pessoas apenas de uma área. Estou falando de um grupo multidisciplinar. E aí você consegue promover todo um trabalho voltado para melhoria de processo que não necessariamente envolve uma área só. Então você promove um ambiente colaborativo. Segundo, você desenvolve individualmente cada um desses profissionais. Você promove capacitação técnica, você promove uma visão diferenciada de processo, você envolve as pessoas e você consegue perceber e desenvolver líderes nesses grupos de trabalho. Porque eram operadores que se tornaram líderes de equipe. Porque a gente está capacitando tecnicamente, porque a gente está empoderando essas pessoas por trabalhar. E terceiro, e não menos importante, na verdade mais importante, que é o objetivo final, você promove muito mais eficiência para os processos e de forma muito sólida, de forma construtiva, né? Nós empoderamos o time de trabalho, nós empoderamos a operação em melhorar os processos. Eles são os grandes donos da qualidade do processo. Esse é um grande diferencial de construir um sistema Toyota de produção, da forma como foi construído um sistema Toyota de produção, envolvendo pessoas e não somente ferramentas. Então, mais uma vez, eu enfatizo que Lean não é só ferramenta, gente. Lean não tem nada a ver só com ferramenta. Lean não é só ferramenta de eliminar desperdício. Lean é muito mais do que isso. Lean não é contratar uma consultoria e ensinar a fazer PDCA, ensinar a fazer Ishikawa, ensinar a fazer Kanban. Isso não é Lean. Lean é um somatório de ferramentas, sim, de capacitação técnica, sim, mas pessoas, respeito às pessoas, liderança, por exemplo, motivação às pessoas, empoderamento. Isso dá o resultado, isso alavanca o resultado de uma companhia. Só ferramenta, só capacitação não alavanca o resultado de uma companhia. Tá? Então, o fator a cereja do bolo, o fator chave dentro da implementação de Lean em qualquer empresa, em qualquer realidade, são as pessoas. É a cultura Toyota, é a cultura Lean. Então, mais uma dica
né? Muito importante esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho também é chamado de Círculo de Kaizen, que aí não necessariamente é mais voltado para a qualidade, mas é o Kaizen de uma forma geral. Mais tarde a Toyota começou a chamar desse jeito, mas originalmente ele se chama CCQ e muitas empresas também já utilizam esse nome CCQ, tá bom? Então proponham ideias aí, proponham temas, compartilhem, se alguém já participou de algum CCQ, de algum círculo de Kaizen, compartilhem pra gente entender qual é a grande diferença de trabalhar dessa forma e trabalhar num grupo sem a metodologia ou trabalhar individualmente numa melhoria de processo, para que a gente consiga compartilhar experiências. Tchau, tchau!